Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 25 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é a regra do quociente, que é uma regra bem famosa no cálculo 1 e que você usa, também no cálculo 2 e durante o seu curso inteiro da faculdade. Vamos começar com o que é derivadas, Porque a regra do quociente é uma regra de derivação. Então, eu sempre gosto de começar derivadas explicando a notação de derivadas. E existem várias notações. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é que derivada sozinho não significa muita coisa. Você sempre deriva uma função. E por isso que o cálculo ele é considerado a continuação daquela matéria de funções do ensino médio, Primeiro grau, segundo grau, função logaritmo, exponencial. Então, cálculo, a gente sempre trabalha com funções. A gente, por exemplo, vamos pegar uma função f de x, uma função f de x qualquer. Aí eu quero derivar essa função. Toda função f de x também pode ser escrita como y, Isso aqui são sinônimos. E eu já vi muita gente que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque não sabia dessa igualdade. Tá? Você tem que saber, tem que deixar bem claro quem é o x e quem é o y numa função. A derivada, pessoal, a notação de derivada tem várias formas. Você pode escrever d dx e colocar a função depois. Você pode escrever d dx e colocar a função lá no expoente. E você ainda pode escrever a função com um símbolo aqui em cima. A gente lê linha, é o símbolo de linha. Então pensa comigo. Derivar a função f de x, você pode escrever de 3 formas diferentes. Só que ainda tem mais 3 formas, Porque em vez de escrever f de x, podemos ainda escrever y. Então, poderia ser d dx de y, dy dx ou y'. Tudo isso indica derivada da função f de x. Então, esse é o operador de derivação. Da mesma forma que mais indica a adição, quando você escreve 2 mais 3, você sabe que é uma adição, aquela operação mais simples. Esse d dx, essas 6 formas que eu coloquei aqui, é o operador da derivada. Quando ele aparece, significa que você vai derivar a função. Para você passar em cálculo de primeira, a notação é extremamente importante. Porque eu já vi muito aluno não passar em cálculo de primeira porque escreveu a notação errado. Às vezes acertou tudo, mas escreveu a notação errada e o professor tira 50% da prova, 50% da questão por causa de um detalhe. Quais são os tipos? Galera, tem vários tipos de derivação. Basicamente, ou você vai resolver a derivada pela definição, e toda definição de derivada cai no limite. Tá? Normalmente a gente estuda limites primeiro para depois estudar derivadas. Mas, se o enunciado não falar assim, derive pela definição, você não precisa resolver pelos limites. Você pode usar propriedades, que é como se fosse a resposta desse limite pronta para você usar. Entendeu? Vou passar algumas aqui para vocês, as mais clássicas. Por exemplo, tem a regra do produto, existe a regra do quociente, que é o foco da aula de hoje, Tem a regra também do expoente. E tem várias outras regras. São mais de 20, pessoal. Tem regra da função logarítmica, função trigonométrica. São várias. Mas olha só. Se você sempre deriva uma função de x. Se essa função de x tiver um produto, por exemplo, x vezes e elevado a x. Então você vai ter que aplicar a regra do produto para encontrar a derivada. Se a função f de x representar uma divisão, uma fração, por exemplo, x dividido por e elevado a x, aí você vai usar a regra do
quociente. Quociente é como se fosse uma divisão, frações, entendeu? E a regra do expoente, que também é clássica, é quando aparece algo do tipo x elevado a um número. Então, para cada tipo de função, você tem uma regra de derivação específica. E cada propriedade dessa, você consegue demonstrar, você consegue provar usando a definição de derivadas, que é um limite. Então, perceba que a matéria é acumulativa. A gente começa com funções, né? Pré-cálculo, ensino médio, a gente aprende as funções. Depois a gente vai para limites, né? Tem vários tipos de limites. Depois de limite, começamos derivadas. E toda derivada é um limite. Aí a matéria ela é toda acumulativa. E para você passar em cálculo de primeira, você não pode deixar a matéria acumular. Tá? Porque você vai deixando para depois, tá muito difícil. Não estou conseguindo entender o jeito que o livro explica. Não entendo o que o professor fala. Aí vira uma bola de neve, chega na vez da prova, todo mundo vai mal e não passa em cálculo de primeira. Então, vem comigo porque eu vou passar um método bem diferente para vocês entenderem essa matéria. Nessa live, nós vamos ajudar a Isabelle Fernandes. Ela mandou uma listinha para mim e uma listinha top. Olha que loucura essa lista, gente. Tem 50 questões extremamente desorganizadas, né? Nossa, você olha essa lista aqui, você nem fica com vontade de fazer, dá vontade de sair correndo. Porque tá tudo misturado, tudo junto. Né? O que custa colocar o negócio, colocar uma linha entre as questões, né? Fica mais organizado. Enfim, foi uma lista bem bagunçada. E o que eu mais odeio nessa lista, pessoal, é que ela não está numa forma didática. Essa lista mistura vários tipos de exercícios diferentes. Por exemplo, olha isso. Cosseno de x elevado a x. Aí do nada tem ln da secante mais tangente. São coisas completamente diferentes. O enunciado dessa lista é calcular y'. E você sabe o que é y', né? É o operador de derivada. Então ele deu 50 funções e pediu para você derivar. Só que são 50 funções, pessoal, completamente diferentes uma da outra. E não é assim que você estuda para passar em cálculo de primeira. É por isso que a galera não passa em cálculo, porque fica fazendo a lista do professor, porque fica estudando com o livro do Sturt. E lá no livro do professor, normalmente é tudo desorganizado no sentido de passa vários exercícios com resoluções completamente diferentes uma da outra. E eu gosto de, por exemplo, eu estou passando regra do quociente com a regra do expoente, por exemplo. Aí a gente vai fazer exercícios do mesmo nível, entendeu? Para você fixar a matéria. Ficar fazendo cada hora um exercício diferente não é didático. E é o que todo mundo faz. E por isso que muita gente não consegue passar nessa matéria de primeira. Então, olha só, o que eu fiz com essa lista? Dessas 50 questões, eu selecionei a questão 8, 6 e 9. Porque essas três questões, elas têm uma resolução, um estilo de resolução semelhante. Se eu resolver essas três questões com vocês, em sequência, vai ser mais didático, porque você vai fixar a matéria mais rápido. Não adianta nada eu pegar a questão 4, depois pular para a questão 13, ou então seguir do jeito que está aqui. Olha só, a gente tem uma função explícita, depois pula para uma função implícita. Está tudo bagunçado, tudo desorganizado. Isso não é didático, então toma cuidado, tá? Essa dica vale ouro. A Isabelle mandou essa lista para mim e ela faz física na Unesp. Isabelle, muito obrigado por ter mandado essa lista para mim, porque isso aqui representa muito bem a maioria dos alunos. Porque essa lista aqui, gente, dá vontade de sair correndo, tá? Você tá doido. Mas vem comigo, porque nessa live, né, em todas as lives que eu faço, eu uso uma linguagem bem tranquila, bem didática, sem pular passos, e eu sempre gosto de pegar um tema específico e aprofundar nele. Dessa forma, eu garanto que você vai conseguir entender e fixar a matéria, tá bom? Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Isso acontece com vocês? Você demora muito para resolver as questões? Às vezes você até entende
mas às vezes você fica, sei lá, nossa, meia hora para resolver uma equação de Bhaskara. Ou então você vai resolver uma questão lá de estudo sinal, tipo assim, ó, x mais 1 dividido por x menos 1 maior que zero. Aí você faz aquele quadro de sinais enorme e demora para resolver. Isso é um grande problema e eu entendo, tá? São normalmente questões de cálculo tem vários passos para fazer e é difícil você pegar a velocidade, né? Eu entendo isso, porque são vários passos, né? E para quem está começando, é comum. Quando você não nasceu correndo, né? Você começou engateando, depois você começou a andar, né? Depois você começou a correr aos poucos. Enfim, a gente tem várias fases de velocidade, né? Então, muito aluno chega na faculdade com esse problema aqui de demorar muito para fazer as questões. E o que acontece? Galera, às vezes o aluno estuda muito, vira à noite, faz todas as listas do professor, pega o livro do Stuart e resolve tudo. Só que está usando um método de estudo errado. Porque é por isso que muita gente não passa em cálculo de primeira. Quem nunca conheceu um aluno ou uma aluna que não passou em cálculo? Eles até falam que isso é normal, né? Você está lá na faculdade de engenharia, economia, tu fala, tomei pau em cálculo, é normal, todo mundo toma um pau em cálculo. É ou não é? Isso é muito comum. Isso acontece porque todo mundo estuda do mesmo jeito. Fica estudando com listinha do professor, com o livro do Stuart. Isso não é o jeito mais didático. Tá? Quando você demora muito para resolver uma questão, por mais que você saiba a matéria, por mais que você estude, quando chegar na prova de cálculo, você vai ter lá, por exemplo, 2 horas para fazer e tem 10 questões. Você sabe a matéria toda, mas vamos supor que você fica, sei lá, passou 1 hora e você ainda está na questão 2. Gente, não adianta só saber a matéria, tem que pegar a velocidade. E para você pegar a velocidade, para você otimizar os seus estudos, fica essa dica. Sempre pega exercícios semelhantes. Faça exercício em lotes. E esses exercícios semelhantes, você não acha em lugar nenhum. Não está no livro, não está nas listas do professor, como você pode ver aqui. Olha essa lista, que loucura. Não está na internet. Você não acha isso fácil, tá? Porque dá trabalho, você tem que resolver, encontrar, né? Essas listas são difíceis de achar, mas isso vai otimizar demais os seus estudos. Então, para você passar em cálculo de primeira, não faça o que está todo mundo fazendo. Porque qual que é o comum? Não passar em cálculo. O que é comum? Tomar pelo menos um pau em cálculo. Então, para de fazer o que todo mundo está fazendo e bora tentar aplicar um método diferente. Pré-requisitos. Eu não vou assumir que você já sabe o básico, tá? Eu vou passar alguns pré-requisitos aqui para você entender essa matéria. Olha só. Regra do expoente. Essa regra é clássica, tá? Sempre que você tiver assim, ó, A vezes x elevado a b, se você quiser derivar isso, você vai fazer assim, ó. O A mantém, o B fica embaixo, e depois você escreve B menos 1. Essa é a famosa regra do expoente e tem a demonstração dela. Tem professor que cobra demonstração de fórmula, mas não vai ser o foco dessa aula, tá? Essa é a regrinha do expoente. Só que quando coloca muita letra, muito aluno fica em dúvida, não consegue interpretar. Eu conheço vocês, tá? Porque eu já tive muito aluno de cálculo. Eu sei onde vocês travam. Olha só, esse A é um número, tipo 2. O B é um outro número, sei lá, 10, 20. Então, vou colocar alguns exemplos. Ó, se você tem 2x elevado a 10, 4x elevado a 20, 10x elevado a 3, tá vendo? O A, você tem que identificar quem é o A. Nesse caso, o A é 2, aqui o A é 4, aqui o A é 10. E você precisa identificar quem é o B. O B, nesse caso, é 10, o B aqui é 20 e o B aqui é 3. Se você identificou o A e o B, só substituir na fórmula. Aqui, ó, A vezes B. Então, aqui, vamos fazer o A vezes B para todo mundo? É 2 vezes 10, é 4 vezes 20, é 10 vezes 3. Aí, quando você começa a fazer vários exercícios, tem gente que já coloca aqui, já põe a resposta, é 20, é 80, é 30, já faz direto.
É o que acontece no livro do Stuart, nas aulas do professor. Ele faz as coisas diretas para dar tempo de passar mais matéria. Mas aqui eu não vou pular passos, eu não vou assumir que você já sabe. Eu gosto de fazer com muita calma. Olha só. Depois você repete o x não muda. E o expoente? O expoente fica menos 1. Então, está elevado a 10? 10 menos 1. Está elevado a 20? 20 menos 1. Está elevado a 3? 3 menos 1. Pronto. É só aplicar a regra, galera. Agora vamos reescrever. Ó. 2 vezes 10 dá 20, x elevado a 9. 4 vezes 20, 80, x elevado a 19. 10 vezes 3, 30, x elevado a 2. Aí o que acontece? Quando você está lá na faculdade, o professor já sai daqui e chega aqui. Pula essa etapa. Eu sei que esse exemplo que eu estou falando é fácil pular. Entendeu? Dá para acompanhar. Só que isso acontece em várias etapas do cálculo, em várias outras matérias. Imagina uma matéria extremamente complexa que você não está entendendo e muito professor fica pulando os passos. Tá? Pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer aqui. Então, para você passar em cálculo de primeira, anota essa regrinha, tá, pessoal? Essa regrinha é extremamente importante, porque ela vai cair no cálculo 1, no 2, no 3. Alguns alunos têm até o cálculo 4. E vai cair também em outras matérias do curso, porque o cálculo ele é uma matéria base para várias outras matérias, como Física 1, Física 2, Mecânica Geral, Microeconomia, Gestão de Risco. Tem várias outras matérias que precisam do cálculo. Então, essa regrinha aqui você vai usar quase o curso inteiro da faculdade. Tá? Anota ela aí. O segundo pré-requisito é o expoente negativo. Você sabe trabalhar com expoente negativo? Isso aqui trava demais o pessoal. Tá? Gente, expoente negativo, olha só. Primeiro que isso aqui não significa que o número é negativo. Porque a base, vamos colocar um exemplo, sei lá, 3 elevado a menos 2. O expoente ser negativo não vai transformar o número em um número negativo. Entendeu? Quando o expoente está quando o negativo está no expoente, a interpretação é outra. Você não vai pensar no sinal do número. O que o expoente negativo faz? Ele inverte. Essa é a função do menos no expoente. Agora, quando você coloca o menos, né, no número padrão, tipo assim, ó, menos 2, menos 10, aí qual que é a função do menos? Ele transforma o número em negativo. Só que quando ele está no expoente, a função é outra. Por isso que a galera confunde um pouco. Esse menos tem a função de inverter. E o que é inverter? Eu não sei o que é inverter. Galera, inverter é simples. Você tem uma fração, A sobre B. Se você inverte, você troca o de cima com o de baixo. Entendeu? É só isso. Então, por exemplo, se aparecer para vocês assim, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Esse carinha aqui, ó, negativo lá em cima, ele só está ali para te falar que, na verdade, isso aqui não é 1 sobre 2. Isso aqui é 2 sobre 1. Você inverte e mantém o expoente. O 2 simplesmente inverte a base. Aí, o que muito aluno trava é nesse tipo de questão. Se aparecesse, ó, 10 elevado a menos 1. Aí, meu Deus, como é que eu vou inverter? Só tem um número, não tem fração. Tem que trocar o de cima com o de baixo. Mas não tem o de baixo. Como é que faz? Né? Gente, vamos pensar um pouquinho. Olha só. 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1. Então, isso não é uma fração. Mas qualquer número natural pode ser transformado em fração. É só você dividir por 1. Né? Então, isso é uma técnica bem famosa. A gente usa direto. E assim, os professores passam isso aqui, ó, faz quase de cabeça. Né? Ainda mais na faculdade. A gente que pula lá uns 30 passos, já assume, todo mundo já sabe. Só que aqui eu vou explicar com muita calma. Olha só, 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa escrever 10 sobre 1 elevado a menos 1. Eu estou dissecando aqui para vocês, com calma, para todo mundo entender. O que esse sinal de negativo vai fazer? Ele vai inverter. Agora você consegue ver a inversão. O 10 dividido por 1. A gente escreve 1 sobre 10 e mantém o expoente. Mantém o expoente. O expoente é 1. Só que quando o expoente é 1, faz diferença? Não faz. Aí, muita gente já decora. Quando você leva a menos 1, um número elevado a menos 1 fica 1 sobre 10. Por exemplo, 100 elevado a menos 1, quanto que dá? 1 sobre 100.
sei lá, 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. Aí a gente está acostumado a fazer daqui para cá, mas olha todo o processo que você pula, entendeu? Então, isso é muito comum no cálculo, esse pular passos. O professor sai daqui, já escreve, já pula esses 2 passos, aí ninguém entende nada, vira uma bola de neve. Então, eu vou evitar o máximo de fazer isso aqui. Para você passar em cálculo de primeira, ainda mais a você que está no início, que está começando, não pule passos. Por mais que você já saiba, né? Você tem que evitar de pular passos, porque quando chegar num exercício mais difícil, você vai ficar pulando passo e não vai conseguir corrigir a questão depois. A questão número 1, nós temos uma fração. E galera, a regra do quociente, você vai fazer isso aqui, ó. Você sempre pega o de cima, o numerador, e deriva. Vou colocar o símbolo de derivada aqui. Depois você pega o denominador sem derivar. Então, acompanhe a cor. Olha como é que vai ficar bem didático com a cor. Quando eu colocar o azul, eu não vou derivar. Se eu colocar o preto, aí eu vou colocar o símbolo de derivada, que é esse símbolo aqui em cima. Entendeu? Depois a gente sempre escreve menos. É sempre menos. Aí agora a gente vai pegar o de baixo e vai derivar. Depois eu pego o de cima sem derivar. Então vou colocar aqui em azul. E para finalizar, tem que dividir tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Galera, parece que é uma coisa extremamente difícil, né? Parece que é difícil, mas isso aqui é tranquilo demais. É tipo assim, você tá lá, 2 mais 4. Quando você era criança, né? Você fazia isso na mão. 2 mais 2, 4. 4 mais 4 dá 8. Aí do nada vem multiplicação. 6 vezes 8. Nossa, é 6 mais 6 mais 6 mais 6. E você tem que fazer isso aqui de cabeça. Pá, 48. Pô, se você for pensar bem, não é tão óbvio assim. Não é tão simples você fazer 6 mais 6 mais 6 8 vezes e chegar nesse resultado de cabeça. Mas hoje em dia você consegue. Tá? Então é a mesma coisa com a regra do expoente. Isso aqui assusta só no início. Você tem que acostumar com a regra. É só você identificar o padrão. Você sempre deriva o de cima vezes o de baixo. Aí você deriva o de baixo vezes o de cima. E depois você divide pelo de baixo ao quadrado. Galera, essa parte aqui, ó, que eu estou colocando em, deixa eu pegar em azul, já faz parte da resposta. Essa é a grande sacada. Isso aí que parece que está deixando o exercício mais difícil, na verdade, o que está em azul já é a resposta. Você não vai mexer no que está em azul. A única coisa que falta para resolver o exercício é derivar a parte em verde. Qual é a derivada de e elevado a x? Vou colocar aqui em roxo. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tem uma tabela de derivadas, tá? Que tem várias regrinhas. Mas eu não vou focar, né? Eu não vou explicar todas aqui para vocês, porque o foco da aula de hoje é resolver a regra do quociente. Tá? Eu quero focar na regra do quociente. Como que você resolve isso aqui? É só consultar a tabela ou decorar as propriedades de derivada. Tá? Olha só. Essa segunda parte aqui, ó, derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. O que eu quero deixar claro para vocês é que a maior parte do exercício já está pronto. Só faltou a parte da derivada. Então, a regra do quociente, ela assusta, mas não é tão difícil assim. Tá bom? A resposta do exercício é essa coisa grande aqui mesmo. Porque quando você deriva, quando você integra, a resposta não dá tipo 2, 3, 4. Já vai acostumando com respostas difíceis no cálculo, tá? Então, o que é a regra do expoente, galera? Olha só. Sempre que você tem uma fração ou uma divisão, vou fazer um resumão aqui, ó. Você vai derivar o de cima vezes o de baixo. Menos deriva o de baixo vezes o de cima. Depois você divide pelo de baixo ao quadrado. E qual que é a grande sacada? Esse cara e esse cara já faz parte da resposta. É só copiar e colar, gente.
Pega o de cima, escreve de novo. Pega o de baixo, escreve de novo. Não é difícil. É só escrever de novo. Entendeu? O difícil é você calcular derivado do de cima e derivado do de baixo. Que aí você tem que consultar a tabela de derivadas. Mas eu quero focar aqui na expansão. Como que aplica a regra do quociente. Eu quero deixar a regra do quociente simples para vocês. Esse é o meu foco dessa live. Então, para você passar em cálculo de primeira, olha só, esse tipo de questão é extremamente comum nas provas. Tá? Não despreza o que eu estou colocando aqui e tenta refazer essas questões. A questão número 2, gente, é a mesma coisa. Tá? Eu vou escrever a regrinha de novo aqui, ó, para ficar mais claro. Vou pôr ela aqui embaixo. Você tem que derivar o de cima vezes o de baixo. Depois deriva o de baixo vezes o de cima. Divide pelo de baixo ao quadrado. É isso. Olha só, é copiar e colar. E como eu uso uma tecnologia digital top, eu uso um caderno digital que, olha, eu consigo duplicar, eu consigo, se eu segurar, vira uma circunferência perfeita, eu consigo desenhar uma setinha. Olha lá. Ih, falhou a seta. Deixa eu tentar de novo. Se eu segurar... Uai, cadê a seta, gente? Pera aí. Aê, agora deu. Aqui. Se eu segurar, vira uma seta certinha. Então, a aula fica mais organizada. Eu tenho infinitas cores para fazer. Olha só, tem infinitas cores. Eu posso abrir a paleta de cores aqui. Tem milhares de cores que eu posso escolher. Então, fica extremamente organizado. Eu uso marca-texto. A aula rende mais. Então, sim, eu sei que muita gente tem trauma com aulas online, mas você pode perceber que se o professor usar uma tecnologia mais avançada, a aula rende muito mais que a presencial. Mas não pode nem comparar. Tá? Eu sei que muita gente vê com trauma, que o professor fica dando aula em slide, aquela aula chata, fica todo mundo dormindo. Mas, estou te mostrando aqui um jeito bem diferente. Olha só, vem comigo. Derivada do de cima. Vou copiar e colar. Derivada do de cima. Vou colocar aqui, ó, linha. Vezes o de baixo. É só pegar o de baixo e copiar, pessoal. Só isso. Menos. Agora, pega o de baixo e deriva. Então, vou colocar aqui em preto. Ó. Derivei o de baixo. Vezes o de cima. Copia e cola o de cima. Só isso. No final, você tem que dividir pelo de baixo ao quadrado. Pega o de baixo, copia e eleva ele a 2. Gente, é copiar e colar. A única coisa que falta para a gente matar essa questão é essa parte aqui, ó, derivada desses dois termos. O resto já está pronto, você não precisa de mexer. Entendeu? Eu estou te mostrando que a regra do quociente ela parece ser difícil, porque fica muita coisa para fazer, mas é só você acostumar com essa lógica aqui. Deriva em cima vezes de baixo, menos deriva de baixo vezes de cima, divide pelo de baixo ao quadrado. Depois que você fizer uns 5, 6 exercícios desse, fica automático. Tá? Agora, para finalizar, olha que lindo isso aqui. Em vez de copiar tudo, eu duplico e eu vou apagar a parte que eu quero calcular. Qual é a derivada de t? É 1. Tá? Derivada de 1 menos t2 vai dar 0 menos 2t. Eu não vou focar nessas derivadas agora, porque eu quero explicar, eu quero aprofundar aqui só na regra do quociente. Vocês têm que entender que a derivada do de cima e a derivada do de baixo é um outro exercício. Entendeu? Um outro exercício. O que eu quero deixar bem claro é como você desenvolve a regra do expoente. Expoente não, a regra do quociente, né? Porque isso aqui trava muito aluno. Já vi um monte de aluno que, nossa, caiu a regra do expoente, eu fiquei com medo, não consegui fazer. Não passou em cálculo de primeira por causa de uma regrinha simples dessa. Ela parece ser difícil. E eu estou te mostrando aqui com uma didática bem diferente, olha, cheia de cor. Galera, quando vocês verem o professor explicando lá na faculdade a regra do quociente, vocês vão ver que beleza. Tá? Eu te garanto que não vai ter esse tanto de cor, não. E ele vai passar 50 vezes mais informação em menos tempo. Enfim, bora fazer a questão 3? Aqui tem uma pegadinha. Por quê? Tá vendo esse E elevado a menos T? Na verdade, isso aqui é 1 sobre E elevado a T, porque você inverte a base. Aí sim, você consegue ver que esse termo ele é uma fração. Entendeu? Aqui é uma fração escondida. Né? Você teria que mexer um pouco. Então, é a mesma lógica, só que antes eu tive que encontrar a fração da função. Como que a gente deriva isso, galera?
para você passar em cálculo de primeira, tem que entender a regra do quociente, tá? Não se esqueça disso. E ela é muito simples, é copiar e colar, pessoal. Eu vou derivar o de cima. Derivar o de cima. Eu vou colocar em preto, tá? Quando eu vou derivar, eu vou colocar em preto. Pronto, derivei o de cima. Agora pego o de baixo e copio de novo. Pronto. Quando eu não for derivar, eu vou escrever em azul, para ficar mais didático. Aí depois você faz menos. Menos. Olha só, você nem precisa saber o que é derivada para entender o que eu estou falando. É só entender a lógica. Pega o de cima, deriva vezes de baixo. Pega o de baixo agora, aí a gente vai derivar. Vou colocar em preto. Vezes o de cima. O de cima eu vou colocar agora em azul, porque a gente não vai derivar. E no final tem que dividir todo mundo pelo de baixo, ó, copia e cola. Eu sei que vocês não podem copiar e colar, mas é só escrever de novo no caderno, né, pessoal? E aqui embaixo você também não mexe. Olha só, parece que é difícil, mas é tipo assim, já está pronto, essa é a resposta, acabou o exercício. O que está faltando aqui? Está faltando simplesmente derivar esse trecho em verde e esse trecho aqui. Todo o resto já é a resposta. Entendeu? Parece que é uma coisa grande, só que já vai acostumando com respostas difíceis. Tá? Lá na faculdade, no cálculo, é muito raro você achar qual é a resposta do exercício 1? É 3. Não, a resposta do exercício 1 é uma fração com um monte de t, x ao quadrado. É comum ter respostas difíceis aqui. Tá? Então isso aqui parece que é difícil, mas já é a resposta do exercício, já acabou. A única coisa que falta é derivar essa parte que está em verde. E eu vou fazer isso aqui mais rápido com vocês. Qual é a derivada de E elevado a t? Vai ser, deixa eu colocar numa letra, eu vou colocar em preto. Vai ser o próprio E elevado a t. Tá bom? Depois eu faço uma live aprofundando mais nas regras de derivação. E essa derivada aqui vai dar 2t menos 2 mais 0. Então, olha só. A regra do expoente, se você não souber nada de derivadas, você já consegue chegar aqui e acertar por 50% da questão, né? Então, galera, regra do expoente. Deriva de cima vezes de baixo. Menos. Deriva de baixo vezes de cima. Divide pelo de baixo ao quadrado. É simples, tá bom? Assiste essa live mais uma vez, se for preciso. E assim, perde esse trauma aí da regra do expoente, tá? Porque para você passar em cálculo de primeira, você vai ver muito essa regrinha aqui na sua vida, tá? E assim, existe a prova dessa regra. Porque tem professores de cálculo que cobram a prova. Só que isso aí, nossa, eu sei fazer, tá? Mas fica para uma outra live. Põe aqui nos comentários se você quiser que eu prove a regra do expoente para vocês, tá bom? Galera, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu e no final eu vou passar um recado aqui interessante sobre a lista que eu recebi, tá? Então não sai ainda não. Bora fazer um resumão? Essa foi a live 25. Então já tem 24 lives por aí. Se quiser maratonar elas, fica à vontade aí. Olha só. Aí a gente viu o que é derivadas, né? Tem 6 tipos de notações diferentes. E você tem que tomar cuidado com as notações, porque o professor tira ponto por causa disso. Aí a gente viu a definição de derivada. Vimos que existe a regra do produto, a regra do quociente, a regra do expoente. E existem mais de 20 regras diferentes de derivação. São muitas regras, tá? Eu recebi uma listinha da Isabelle e é uma lista toda desorganizada. Não, olha essa lista aqui, gente. Tem função implícita, função com logaritmo. Essa lista é muito doida. Só que o que eu fiz? Eu selecionei 3 exercícios que seguem o mesmo padrão de resolução, porque aí você consegue acompanhar a aula e fixar a matéria, tá? Esse é o segredo. Passei aqui algumas dicas, né, para você que demora muito para encontrar respostas nas provas. Passei uma dica de estudo aqui bem interessante. A gente viu pré-requisitos, né? Expliquei a regra do expoente. A gente revisou o que significa um expoente negativo, né, um pouquinho de pré-cálculo e resolvemos aí 3 questões da lista da Isabelle usando a regra do quociente. Essa live foi boa demais, sério. Põe aqui nos comentários. Você curtiu? Só toma muito cuidado. Porque se você quiser passar em cálculo de primeira, é lógico que só essa live não é suficiente. Tá? Olha a lista que a Isabela mandou para mim. Imagina se cai na sua prova essa função aqui. Você sabe derivar? Olha isso, gente. Raiz do seno da raiz de x. Que loucura é essa?
É claro que só essa live, só com o que eu falei aqui, não é o suficiente para você passar em cálculo de primeira. Mas, se cair um exercício, né, de regra do quociente, semelhante ao exercício que a gente fez, eu sei que você vai conseguir fazer. Porque, do jeito que eu expliquei aqui, você fixou a matéria. Então, olha só, tem muito mais coisa. Tem derivação implícita, tem derivação com ln, função tangente inversa, né, que é o arco tangente, função modular dentro. Nossa, olha isso aqui. ln do módulo de x. Meu Deus do céu. Então, tem muita coisa. Então, é o seguinte, se você quiser que eu faça um exercício, uma outra live, com uma dessas 50 questões que a Isabelle mandou para mim, põe aqui nos comentários. Ou então, se você quiser que eu resolva uma lista para você, me avise aí também. E, tem outras matérias, né? Não é só derivadas. Tem limite, integrais, séries, equações diferenciais. Qualquer coisa que estiver te travando, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live.